Oi, pessoal, sou eu aqui de novo, né? E eu eu resolvi falar uma coisa aqui, né? Talvez eu coloque no vou colocar aí nas minhas redes sociais, né? Enfim, até o ponto em que nós, como profissionais, a gente precisa se impor. A gente sabe que a situação para emprego aqui tá difícil para todo mundo, tá difícil para quem está contratando, porque eu creio que com essa questão de reestruturar, né, com segurança para que as pessoas não sejam, não tenham a contaminação, né, o cuidado com o Covid ou outras, né, outras doenças infecciosas, enfim, as empresas nos últimos, né, 2 anos, né, tem que ter um processo de controlar o banco de dados de contratação, quem serão contratados, se essas pessoas elas é, vão, né, de certa forma, cumprir com o combinado, não ter ABSs. A gente sabe que quando a gente não pode cumprir essa questão numa empresa, né, há aí uma série de multas, né, que as empresas acabam tendo que pagar quando esse funcionário, por alguma razão, fica doente e precisa se ausentar. Então, assim, o pensamento que eu quero trazer hoje eu sou um profissional, né, e assim, eu quero me dedicar, né, eu quero contribuir com a empresa que eu vou entrar. Em contrapartida, né, e assumir as responsabilidades, tal, se de verdade, né, às vezes você pode agendar o teu horário para uma coisa mais cedo e cumprir, né, a sua jornada da qual você foi contratado para a empresa para estar ali, seja meio período, enfim, vá, tenta fazer desta forma. Só que eu também queria também, só que eu também quero levar, né, a questão das empresas, tá? É, eu tô vendo gente que entra aqui para se candidatar em empresas e são convocadas, né, pelas plataformas de empregos que a gente já conhece. Eu não vou citar aqui os nomes, todo mundo sabe quem são. E aí você é convocado num mailing, né, para participar, né, com mais de 100 candidatos, se é que isso é possível. Então, o que acontece? Você entra naquela salinha virtual ali, fica de 1 a 3 horas ou mais. Depois você passa por um outro processo que é para falar com o gestor da empresa. Primeiro é uma empresa de RH que ela vai, né, ok, gostou do seu perfil, ela te passa, eu achei legal essas pessoas. Vai ter um outro processo de seleção e aí o gestor, ele fica de avaliar, olha, nós vamos ver se vocês passaram ou não. Só que o que eu tô achando que é uma falta de respeito aqui das empresas, né, ou RH, processo de seleção que melhorem. E eu sei que tem muita gente que não coloca a cara a tapa e na hora vai falar, olha, né, não, como eu recebi um recado do tipo, como eu me posicionei, falei sobre essa questão de respeito ao candidato que está procurando trabalho, porque tem aluguel para pagar, porque tem contas para honrar. E o tempo que a gente dedica, muitas das vezes, fazendo essas entrevistas é precioso. Então, RH, galera do processo de seleção, é, eu acho que não custa vocês falarem assim, ó, né, chegar, né, em cada pessoa que não passou no processo e dizer, olha, agradecemos, mas não foi possível. O que a gente tem que ficar aguardando? 2, 5, 10 dias depois, na expectativa de que sim, talvez ou não. E aí, em contrapartida, a gente acaba não vendo outras empresas, tá? Que de repente, perto da nossa casa, nos contratariam com todo o respeito que às vezes algumas empresas grandes não estão tendo com as pessoas que eles enfiam numa plataforma de entrevista com mais de 150 candidatos e vocês não conseguem dar conta de falar, fulano, você passou sim ou não, porque o nosso tempo também de candidato à vaga da empresa, como atendente, não importa o cargo, mas acho que o que mais está acontecendo isso é dentro do setor de call center. Empresas, tenham respeito pelos candidatos, tem gente ali que está precisando e vocês não são assertivos em falar no mesmo dia. São poucas as empresas que fazem isso, que no mesmo dia
vão lá, olha, você não passou no processo seletivo. Tem empresa que a gente vai até o campo, né? Você gasta sua passagem, você gasta recurso do seu bolso para chegar lá no lugar e aí a pessoa falar o seguinte, né? Que foi o que eu ouvi. A gente não tem certeza se a gente vai chamar, porque acontece tal, tal, tal. Eu achei assim, eu falei, nossa, que falta de respeito, porque você está dedicando o seu tempo, né? Você está se oferecendo, assim, é uma troca, é uma empresa que precisa de um bom funcionário e você que sim, né? Nós somos bons funcionários, nós sabemos atender bem o cliente, nós sabemos, né? Aquela coisa que todo mundo fala. Falo com empatia, tem os cases de bom atendimento com o cliente e chega lá e a empresa fica assim, se vocês não têm como contratar as pessoas, não lancem propostas ou sejam mais claros possíveis nas propostas que vocês estão lançando para contratar as pessoas. Agora, não façam isso em massa, porque quantidade não é o mesmo que qualidade. Tem gente que acaba sendo prejudicado com isso numa situação e que está difícil. Eu vi eu não vou falar plataforma, enfim, é, a menina falou que foi contratada, passou pelo processo de seleção, foi fazer o treinamento e dias depois que ela estava fazendo o treinamento, a empresa vai lá e rescinde o contrato com ela, falando que ela não tinha o perfil sendo que ela já estava fazendo a introdução do produto. Ao que ficou claro, ela fez algumas provas, né? Porque a gente tem uma provinha para a imersão do produto e a empresa mandou embora. Então, assim, eu quero entender, gente, o que está acontecendo com as empresas de call center que vocês estão fazendo isso. Não façam isso, porque se for o caso, a gente muda. Então, né? O pessoal passa a vender, sei lá. Né? A necessidade é a mãe das invenções, isso é um ditado, né, mais americano, né? A gente faz o que a gente tiver que fazer, mas o que a gente não quer mais fazer é perder tempo com a plataforma que te chama milhões de pessoas e chega lá, tem a falta de consideração para com um candidato que está precisando realmente pagar as dívidas deles, ou em piores situações aí, que passei por uma empresa, na época estava, né, trabalhando ainda para outra, e aí eu vi a proposta de conciliar, né? Colocando a questão também do pessoal que precisa conciliar o trabalho, porque você, a gente sabe, né, as contas que nós temos que pagar. Então, não interessa se a gente vai ficar 2 horas ali, né, mais de uma hora dobrada trabalhando em atendimento para que as nossas contas sejam pagas, nossos cartões, enfim. E aí, uma das selecionadoras expôs eu e mais outra menina na frente de todo mundo, que não tinha necessidade dela fazer aquilo, e dizer o seguinte, que não confiava na gente porque nós tínhamos um segundo trabalho. Eu achei aquilo ridículo, eu achei aquilo. Eu falei assim: esse é o tipo de pessoa que está contratando para a empresa. Imagine quando eu entrar lá, os abusos que não vão acontecer lá dentro, porque quando as pessoas estão em um cargo maior na empresa, elas se sentem as deusas. Só que elas esquecem que conforme você vai subindo uma hierarquia de liderança e você trabalha com pessoas, você, além de você ter que ter uma humanidade para lidar com isso, né? Nós temos que constantemente é, aprender a lidar com questões mais sensíveis, né? Os recursos humanos de verdade ver o impacto que aquelas pessoas elas têm que me trazer sim uma rentabilidade na empresa, mas eu também tenho que cuidar do bem-estar desses funcionários. Tá? E se eu não puder cuidar, eu tenho que ter transparência de falar, olha, o cafezinho de repente vai ser cortado por causa disso, 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 mas se vocês quiserem fazer uma questão comunitária dentro de vocês, aí parte de vocês com determinadas regras, tal, tal, tal. E isso. Agora, não o que vocês estão, né, empresas, o que vocês estão fazendo com os candidatos nesses últimos meses, tá? Tá difícil? Então tenham transparência também para falar, ó, a vaga é para tantas pessoas, entendeu? Se muitas pessoas excederam, como acontece, né? Beleza.
Só que sejam um pouco mais transparentes para os candidatos para que a gente também não perca tempo, às vezes vendendo, né, a nossa imagem, o nosso profissional para uma empresa que não está a fim de contratar, certo? É isso, né, para que o vídeo já está ficando com mais de 10 minutos pelo que eu estou vendo aqui. E eu vou colocar assim no vou colocar aí nas plataformas, cara, porque é uma coisa que vem me indignando, cara. Vem me indignando pra caramba, é aquilo. Eu, como profissional, eu tenho que saber, assim, o que eu faço e o que eu ofereço para a empresa e quão boa eu sou por questões do que eu já estudei, do que eu já fui atrás e das experiências que eu carrego profissionais na minha vida. Só que a empresa também, não é porque ela está em boas condições, a galera que está no RH ali está empregada e tem o seu dinheiro todo mês, vocês não podem tratar as pessoas como números, né? Ou se você vê, ó, fulano não tem o perfil para aquela empresa, falem o mais rápido possível para que ela não perca o tempo dela. Para que ela não perca o tempo dela e veja então em outro lugar que o perfil dela seja aceitável. É só isso que eu queria falar. Obrigado e é isso aí, gente.